Você chega no fim do mês e o dinheiro sumiu. Não é que você gastou mal. Você nem sabe explicar onde foi. É como se ele escorregasse das suas mãos antes mesmo de você segurar. E não é só o dinheiro, é um cansaço que não passa, uma ansiedade constante, uma sensação de que por mais que você corra, você nunca chega lá. Se você já me conhece, oi Xerri, se você é nova por aqui, prazer. Eu sou Laisla Daiane, psicanalista e terapeuta sistêmica. E se isso ressoou em você, fica aqui comigo, porque eu vou te mostrar nos próximos 20 minutos algo que vai mudar a forma como você vê a escassez para sempre. A escassez tem endereço no teu corpo e você já conhece. A maioria das pessoas acha que escassez é só falta de dinheiro, mas eu preciso que você olhe um pouco mais fundo. Onde ela mora no seu corpo? Existem vários, mas vamos focar aqui em 3 níveis: corpo, saúde e padrão financeiro. No corpo, a ansiedade que acelera o coração antes mesmo de você abrir o aplicativo do banco. O cansaço que não passa nem depois de dormir. A mente que dispara de madrugada calculando as contas. Na sua saúde, insônia, dores que aparecem sem explicação médica, inflamações. O corpo guarda o que a mente não consegue processar. E padrão financeiro. Você até ganha dinheiro com muito custo, com muito esforço, mas ele nunca fica. Sempre escapa, sempre some, sempre falta. E você começa a se perguntar, será que tem algo de errado comigo? Não, Xerri, não tem nada de errado com você. Mas tem algo muito mais importante que ninguém te contou. A raiz que ninguém vê é a lealdade invisível ao seu sistema familiar. Existe um fenômeno que a psicanálise sistêmica chama de lealdade inconsciente. Sem perceber, sem querer, nós repetimos os padrões das pessoas que amamos, especialmente dos nossos pais e dos familiares mais próximos de nós. Pensa na sua mãe ou na sua avó. O que elas diziam sobre dinheiro quando você era criança? Dinheiro não é pra gente. Mulher que tem dinheiro fica sozinha. A gente não nasceu para ser rica. Essas frases ficam presas no passado, elas criam raízes e isso resulta em pesos. E falando em pesos, os 3 pesos que você pode estar carregando. Lealdade ao lugar, se eu prosperar vou trair minha família, que sempre foi pobre. 2, repetição de dor. Você está vivendo a história da sua mãe e não sua, e ninguém te pediu para fazer isso. 3, um peso emprestado. Tem dor que não começou em você. Tem medo que não é seu, mas você carrega como se fosse. E quando você não reconhece esse peso, você continua pagando uma dívida que não é sua. Mas você chegou no seu limite. E isso é um sinal, não uma fraqueza. O corpo grita. Quando você chora sem saber porquê, quando você olha para a sua vida e pensa, eu não aguento mais isso. Isso é o sistema, é o teu sistema dizendo, chegou a hora. E existe um ponto de ruptura. E só quem chegou até ele sabe do que eu estou falando. Você chegou até aqui porque tem uma parte de você que já sabe que dá para ser diferente. O que muda quando você vê com o olhar sistêmico. Você para de se punir por não conseguir guardar dinheiro e começa a entender o padrão que foi passado para você. Você devolve o que não é seu e finalmente fica leve. Você finalmente libera a permissão que faltava para assumir o seu lugar e prosperar em todas as áreas da sua vida. Afinal, prosperidade não é só sobre dinheiro. E eu citei apenas algumas das frases que a gente escuta quando é pequena, quando é criança. A forma como a gente aprendeu sobre dinheiro lá na nossa infância, como a gente via os nossos pais lidando com o dinheiro, os adultos próximos a nós lidando com o dinheiro, fala muito da forma como a gente lida hoje com o dinheiro. Porque por mais que você queira fazer diferente, você segue repetindo esse padrão. Você já pensou nisso? Não interessa quantos cursos você já fez, quantos livros você já leu, quanta coisa você já aprendeu. O saber não está em questão aqui. A gente precisa de fato entender
onde é a origem, onde que está a origem desse bloqueio, para que a gente consiga verdadeiramente romper isso e assumir o nosso próprio lugar. Então eu quero te perguntar, quais foram as frases que você mais ouviu quando você era criança? Quais são as crenças que estão enraizadas dentro de você sobre dinheiro, sobre prosperidade? Muitas vezes estamos inseridas dentro da escassez exatamente por essas crenças limitantes. E mais, mesmo sabendo dessas crenças, mesmo tendo consciência disso, você permanece nesse ciclo de repetição? Pois é. Então agora eu quero te convidar a fazer um exercício rápido comigo. Você só precisa de um lugar onde você possa ficar em silêncio por alguns minutos sem ser interrompida. Pode ser exatamente onde você está agora. Não tem muito segredo. Exercício sistêmico não tem certo e errado. Tem apenas você e o exercício. E para começar, primeiro eu gostaria que você respirasse profundamente. Inspira e solta devagar. Inspira, solta, e uma última vez, inspira, solta, mantém esse fluxo de respiração, se conecta com tudo o que te compõe e com o seu estado de presença aqui e agora. Você pode sim fechar os olhos se você se sentir mais confortável, mas eu sugiro que você faça de olhos abertos, porque em exercícios sistêmicos a gente exercita o olhar, o sentir, o perceber. Então siga respirando, coloque a mão no teu peito, onde você sente o teu coração bater, sinta o calor da sua mão, você está aqui agora, ninguém vai te interromper. E respirando, eu quero que você pense em algo que te pesa. Não precisa nomear, só sinta onde isso mora no teu corpo. No peito, no ombro, na mandíbula, na barriga. Respira, só observa, sem julgamento. Respirando e percebendo. E agora eu vou te fazer uma pergunta e você não precisa responder nem mentalmente, só escuta e sinta. O que você está carregando que talvez nem seja seu? Pense na sua mãe ou na sua avó, o que elas carregavam? Medo do dinheiro? Ansiedade? Preocupação excessiva? Dificuldade de descansar? Talvez golpes, talvez houveram injustiças em relação ao dinheiro. Pode ser que isso tenha sido passado para você, não por maldade, por amor cego, por lealdade invisível. O amor sem ordem entra em desequilíbrio. Só respira e deixa essa pergunta ecoar aí dentro de você. O que você está carregando que talvez nem seja seu? E agora imagine que na sua frente está a mulher que veio antes de você. Talvez você se conecte imediatamente com a sua mãe, talvez com a sua avó. Pode ser uma ancestral que você nem conheceu, mas que carregou um peso parecido. Respire e olhe para ela com respeito. Ela não te fez mal. Ela apenas não sabia como fazer diferente. E agora, com todo amor, você vai devolver. Você vai dizer em silêncio ou em voz baixa: eu te honro, mas esse peso não é meu. Eu te amo, mas essa dor não me pertence. Me abençoe para que eu siga um caminho diferente. E isso não é traição, é cura.
Respire profundamente e sinta o que acontece no seu corpo quando você fala isso. E agora respire fundo mais uma vez e imagine que esse peso que você devolveu está finalmente indo embora. Está saindo de você, como uma nuvem que se dissolve, como um fardo que você coloca no chão e você agora, mais leve, dá um passo à frente para o seu lugar. O lugar que sempre foi seu, mas que você nunca pôde ocupar por inteiro. Respira. Sinta o chão sob os seus pés. Você está aqui. Você pode prosperar sem culpa. Você pode descansar sem medo. Você pode ocupar espaço. Você tem permissão. Respira. E agora, bem devagar, volte para o lugar onde você está. Mexa os dedos das suas mãos, dos seus pés, alongue o pescoço, como você está se sentindo agora. Diferente? Melhor? Isso, Chérie, é o que acontece quando você para de carregar o que não é seu. Não é mágica, é consciência. E é o primeiro passo. E este foi só um exercício. Imagina o que você pode transformar com um processo inteiro. O método Essência Feminina é o caminho que rompe o ciclo de verdade. Foi por isso que eu criei essa jornada. Não é mais um curso de mentalidade, não é fórmula mágica, é um trabalho profundo, um processo terapêutico individual, com um olhar sistêmico para você identificar de onde vem a sua escassez. Soltar o que não é seu e abrir espaço para uma abundância que é real, sustentável e alinhada com quem você é. Nós vamos reconhecer as lealdades inconscientes que travam a prosperidade, ressignificar a relação com o dinheiro no campo emocional familiar, criar uma nova identidade de abundância a partir da sua essência feminina. Mulheres que passaram por esse método não apenas mudaram o financeiro, elas mudaram a forma de estar no mundo. Acompanhe aqui comigo esse feedback. Nem sei como entrei no método, pois não tinha de onde tirar. Mas como a Laisla diz, o recurso sempre vem para quem se decide e se posiciona. Eu realmente falo muito isso. Eu não sei explicar, mas aconteceu. O recurso veio e finalmente eu decidi me priorizar. Fechei o método mesmo endividada e no final do primeiro mês eu já era outra mulher. Em 3 meses eu estava com tudo em ordem e consegui abrir o meu negócio que adiava por anos, com confiança e com a autoestima lá nas alturas. Ela entrou em janeiro, já estamos em maio. A escolha que define 2026 você faz agora. E você tem 2 opções. A primeira é fechar esse vídeo, voltar para a rotina e esperar que algo mude, mas você sabe que isso não vai acontecer porque você já tentou isso antes. A segunda opção é dar o primeiro passo real. Clicar no link que está aqui embaixo, conhecer o Essência Feminina e decidir que 2026 é o ano que você finalmente vira a chave. Não com força de vontade, não sofrendo mais, mas com a postura de quem decidiu parar de esperar e finalmente liberar sua permissão. E com o apoio certo para percorrer esse caminho, é claro. Você vem? Clica aqui que eu tô te esperando.